Mudando de assunto, o Ministério dos Transportes apresentou em Lisboa, Portugal, o programa de concessões de rodovias e ferrovias do Brasil para investidores europeus. O objetivo é atrair mais operadores de logística, fundos de investimentos e empresas em geral para disputar os leilões de infraestrutura no país. Em entrevista ao diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Richtner, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que pretende fazer mais 3 leilões de estradas federais até dezembro. O primeiro deles é do lote 2 das rodovias do Paraná, marcado para sexta que vem, na B3 aqui em São Paulo. Olha, nós fizemos o primeiro lote do Paraná esse ano, vamos fazer o segundo no próximo dia 29. O próximo leilão será o da 381 no mês de novembro e a 040 no trecho de Juiz de Fora até Belo Horizonte, no mês de dezembro desse ano. E vamos publicar também ainda a Rota de Cristais, que é de Belo Horizonte até Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Esses são os 5 primeiros leilões. No ano que vem, nós esperamos fazer 10 leilões, inclusive com o início das concessões inteligentes, que são concessões com menor período, com menos CAPEX e mais OPEX para garantir a melhoria da nossa malha, para aferir exatamente a demanda e para depois desse ciclo de 10 anos fazer uma concessão tradicional, inclusive para adequação de capacidade, se necessário. Nós esperamos, Daniel, resumidamente, fazer 35 novos leilões durante os 4 anos do presidente Lula, dos quais 15 aproximadamente 14 a 15 nos 2 primeiros anos. Por isso, a gente precisa fazer esse exercício em busca de investidores. Renan Filho informou ainda que quer lançar até o fim deste ano um Plano Nacional de Ferrovias. O plano deverá apontar a conclusão de novas linhas ferroviárias para o transporte de cargas, como a Transnordestina e a Ferrovia Integração Leste-Oeste, além de 7 projetos para resgatar os trens de passageiros regionais no Brasil, é o que a gente acompanha agora. Olha, a gente espera lançar o plano agora no segundo semestre. Vai depender da finalização da construção e da aprovação do presidente. A ideia é ampliar o percentual das nossas exportações pelo modo ferroviário. Hoje, 87% de tudo que o Brasil exporta chega aos portos por rodovia. A gente quer elevar isso de cerca de 13% para 40% até 2035. Para isso, precisa se demonstrar quais são os projetos e fazer uma integração da ferrovia Norte-Sul com as outras ferrovias existentes, a Transnordestina, o corredor Fico-Fiol, que vai ser nomeado Ferrovia Leste-Oeste, e também a Malha Paulista e o sul do Brasil, é fundamental para que a gente possa ampliar as exportações por ferrovias, garantir mais competitividade ao país e também permitir que a gente crie uma competição entre os portos. Não somente a ferrovia chegar até o porto, mas dá a possibilidade dela ter mais de uma opção portuária. Isso vai ajudar muito o setor da infraestrutura nacional. E diferentemente do que aconteceu no passado, que não teve investimento, porque o teto de gastos bancado pelo ex-ministro Paulo Guedes transformou o Brasil num país que investe muito pouco. Investindo pouco, Daniel, não dá para fazer ferrovia. A gente precisa investir um pouco mais de recursos públicos e ter mais capacidade de atrair capital privado. É por isso que a gente está dialogando internamente no Brasil e também mundo afora. Para a gente repercutir essas falas do ministro dos Transportes, ninguém melhor do que o próprio diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Richtner, que conduziu essa entrevista e se junta a nós aqui no CNN Prime Time. Daniel, boa noite, sempre um prazer dividir tela contigo. E vou pegar desse último ponto, aliás, que o ministro estava comentando sobre a necessidade de investimento em ferrovias, ele falando de um horizonte até 2035. Estamos falando de 12 anos daqui até lá para esses investimentos em ferrovias que ele detalhou nessa entrevista a você. Mas a gente sabe que o histórico do Brasil de investimentos de longo prazo é muito ruim no sentido de não se cumprirem os prazos. Que motivos ou que elementos do quanto você conhece do setor de infraestrutura a gente pode acreditar, pode se fiar para que esse horizonte traçado pelo ministro nessa entrevista, conseguir ampliar a oferta e o uso de ferrovias para o transporte de cargas, de fato se concretize nesse prazo de pouco mais de uma década que ele colocou nessa entrevista a você?
É uma meta muito, muito desafiadora. Yuri, boa noite para você, a todos que nos acompanham no Prime Time. É uma meta desafiadora porque nos últimos anos e nas últimas décadas o Brasil teve muita dificuldade de avançar no modal ferroviário. É um modal que é muito mais econômico para as empresas que transportam e muito mais sustentável do ponto de vista ambiental, mas tem havido aí um gargalo. Qual que é esse gargalo? O Brasil não tem conseguido atrair recursos privados para as ferrovias, então tem dependido muito até agora de recursos públicos, do aporte de recursos públicos. Na verdade, as grandes ferrovias que foram construídas ultimamente têm sido assim, é o caso da Ferrovia Norte-Sul. Agora o governo está empenhado em procurar outras modelagens, por exemplo, usando o recurso ali de contratos que foram renovados por mais 30 anos, por exemplo, com a Vale, por exemplo, com a Rumo, na Malha Paulista, usar parte desses recursos, inclusive, para desenvolver novas ferrovias e aí sim ir fazendo esse setor girar. De qualquer forma, se for atrair investimento privado, é muito importante que o governo dedique ali um pedaço também de recursos públicos para a conta fechar, as chamadas PPPs, parcerias público-privadas, porque tem acontecido, Yuri, assim no mundo todo. O setor ferroviário, principalmente quando você constrói uma ferrovia nova, não é um setor que dá dinheiro por si só. Por isso que, ultimamente, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, o setor privado construiu por si próprio, né? Construiu de uma vez essas ferrovias sem nenhum tipo de ajuda do governo. Depois a operação se paga. O problema é construir, e aí sim o governo precisa ser um pouco mais criativo para colocar de pé esses empreendimentos. Esse é Daniel Richter, diretor editorial da CNN em Brasília, nos acompanhando aqui no CNN Prime Time. Daniel, obrigado pelas suas informações, pela sua análise. Uma boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos.